Que tal você se vacinar contra fake news? Fake news são uma praga e a gente precisa aprender a se defender delas. E hoje a gente vai falar de uma vacina mental contra as fake news. Antes, só lembra de se inscrever aqui no canal, de dar o like, de acionar os alertas para a gente continuar interagindo. Vamos logo de uma vez para a vacina mental contra as fake news. Interessante, né? A gente pensar numa vacina, ou seja, algo que a gente possa fazer antes para que quando a fake news chegue, ela não nos contamine, ela não nos contagie. Será que é possível? Porque nas fake news a gente faz o contrário, né? A gente recebe a notícia e aí a gente desconfia e aí a gente vai checar, ou nem desconfia e nem vai checar e passa nos grupos de WhatsApp aquela bobagem, depois se arrepende, fica com vergonha. Mas será que existe uma possibilidade de a gente se vacinar? De a gente detectar antes? Existe. Tem uma teoria muito interessante chamada teoria da inoculação. Foi desenvolvida por um psicólogo chamado James Maguire nos anos 60 e ela dizia o seguinte: quando você expõe pessoas a um argumento, quando está lá num debate, uma opinião, outra opinião, uma atitude, outra atitude, e você expõe a pessoa a argumentos contrários a uma determinada tese, mas argumentos que possam ser derrubados, então você apresenta o argumento e apresenta a refutação àquele argumento, aquela pessoa tende a ficar vacinada contra aquele tipo de argumento. Serve para qualquer lado, serve para qualquer coisa. Pega aí um tema qualquer, eu acho que o combustível tem que ter imposto mais alto, a gente tem que sobretaxar combustível. E aí você quer convencer as pessoas disso. Então você apresenta para as pessoas argumentos contrários à sobretaxação, contrários ao aumento de imposto e derruba aqueles argumentos. Apresenta argumentos que sejam consistentes, mas que sejam derrubáveis e derruba para ela ver como aqueles argumentos podem ser derrubados e não se sustentam. Isso vacina as pessoas contra aqueles argumentos e elas tendem a ficar então do seu lado a favor do aumento do imposto para combustível. Serve para qualquer coisa, estou pegando um exemplo qualquer aqui. Isso tende a ser ainda mais eficaz se a própria pessoa é levada a construir e derrubar argumentos de um determinado lado. Então pega outro exemplo qualquer aí, sei lá, eu não quero que crianças tenham acesso a armas. Meio óbvio, né? Mas tudo bem. Aí você leva a pessoa a construir argumentos a favor de as crianças terem acesso a armas e ela mesma derrubar aqueles argumentos. Aí é mais eficaz ainda a vacinação. A pessoa fica imune a argumentos favoráveis à criança ter acesso à arma e ela fortalece a sua postura de ser contra a criança ter acesso à arma. Muito bem, e onde as fake news entram nisso? Dois pesquisadores criaram um site que você pode acessar, vou deixar aqui nos comentários, chamado Bad News. Então, o Bad News, ele ensina as pessoas como se dá a produção das fake news. Como que chegam esses memes para nós? Como que essas bolhas elas vão replicando essas notícias falsas que tanto nos enganam? Então você entra no site da Bad News e você vai brincar de produtor de fake news. Então tem umas caixas de diálogo lá, do lado tem um contador da sua popularidade, da sua influência, e a caixa de diálogo lá, o sujeito pergunta: e aí, está preparado para fazer sucesso, para bombar na internet e tal? Vamos começando o quê? Vamos começar fingindo que nós somos alguém? Então cria um perfil falso do Donald Trump ou de alguma celebridade, etc. Aí você cria lá dentro do ambiente do site, claro, isso não é real, mas cria lá um perfilzinho falso, tuita alguma coisa ou põe na rede social alguma coisa, já aumenta a sua influência. Aí o sujeito fala: muito bem e tal, então brinca mais um pouquinho com essa ideia de uma personalidade falsa e você ganha o seu primeiro selo, o selo de saber imitar os outros. E com isso você vai ganhando os seus distintivos. Ele fala: vamos agora criar uma teoria da conspiração. E aí o site te apresenta algumas opções ali e você escolhe uma e começa a brincar de fomentar teorias da conspiração. E aí você ganha o selo de teoria da conspiração. Agora vamos partir para o ataque.
Tem um tema sendo discutido aí, você quer criar um argumento sólido para combater esse tema e defender seu ponto de vista, ou quer criar um meme que vai apelar para as emoções da pessoa, apelar para o deboche? Ah, muito bem, tem que criar um meme. Aí vai lá, cria um meme e você vai ganhando seus distintivos e aprendendo a fazer fake news. No final do jogo, leva ali uma meia hora, etc., você se tornou um profissional de como fazer fake news. E olha o que é interessante. Os pesquisadores colocaram antes do começo do jogo alguns tweets ou algumas mensagens que traziam notícias, umas verdadeiras e outras não verdadeiras. E eles pediam para as pessoas classificarem o quão verdadeira ou quão falsa achavam que era cada uma dessas notícias. Eu mesmo fiz lá a avaliação. Ah, essa aqui eu acho que é bem crível, essa aqui é totalmente mentirosa, essa aqui eu tô meio na dúvida e tal. E aí você vai classificando as notícias que eles apresentam. No final do jogo, eles apresentam novamente notícias falsas e verdadeiras ali em mensagens de rede social e você classifica de novo o quão verdadeira você acha que é, o quão falsa você acha que é. E o que eles perceberam é que jogar aquele jogo foi eficaz para aumentar a detecção das pessoas para notícias falsas. Uma vez que você entende como essas notícias falsas elas usam perfis que são questionáveis, elas apelam para a emoção, elas vão para o deboche, elas falam coisas meio mirabolantes que não tem muita sustentação, né, essas teorias da conspiração, etc., você fica com seu radar mais ligado para detectar isso quando você está exposto a fake news, ou quando você está exposto a mensagens diversas, né? Vão ter ali mensagens verdadeiras, mensagens falsas, mas como você foi inoculado, como você foi vacinado, como você mesmo aprendeu como é que faz o negócio e aquele negócio não é verdade, você fica realmente vacinado e as fake news chegam até você e você já tem anticorpos contra ela, você já se defende, você fala, ah não, isso aqui já sei que não é verdade, porque isso aqui tem essa e essa característica. Eu achei genial essa ideia, tanto a ideia da teoria da inoculação, que eu confesso que eu não conhecia, eu às vezes já usava assim no debate e até nos textos que a gente tem sobre argumentação, enfim, já falava sobre apresentar o outro lado e ver por que o outro lado não se sustenta. Você não tem que ter medo do outro lado. O outro lado tem argumentos, senão não existiria, mas você tem que saber os argumentos e saber se eles são refutáveis ou não. Então já usava um pouco isso, mas não conhecia como teoria essa teoria da inoculação. Achei muito interessante, mas achei mais interessante ainda esse site que permite que a gente faça uma vacinação em massa, que muitas pessoas aprendam de uma vez por todas como funcionam essas fake news e se vacinem e consigam se defender um pouco mais, não passando para frente aí essas notícias falsas que no fundo trazem impacto real na nossa vida, nas nossas decisões, nas nossas escolhas e nas nossas atitudes. Tem outros vídeos sobre fake news aqui no canal, dá uma olhada porque é um tema relevante, é um tema super atual e muito importante de a gente conhecer para poder se defender. Aproveita e manda esse vídeo aqui naquele seu grupo de WhatsApp lá, sabe, que tá cheio de fake news. Sabe aquele grupo que o pessoal fica colocando aqueles memes? Manda esse vídeo aqui, pede pro pessoal acessar o Bad News. Quem sabe a gente não trabalha juntos para a melhoria dos nossos grupos de WhatsApp, da nossa qualidade de vida, da nossa sanidade mental e continua acompanhando o canal que a gente vai trazer ainda muita notícia, todas verdadeiras.